boa noite a todos. Essa aqui é uma live do Instagram e do Facebook. Boa noite a todos vocês. Vera, Sueli. Eu hoje vou falar sobre o healing. O que é o healing? E que importância que tem nesse momento tão atípico nosso, né? Vou começar a falar o que é, para que serve, Patrícia, Vinícius, e também vou falar da conexão que tem com a constelação familiar, né? Porque tem uma conexão muito forte, mas a maior parte das pessoas não sabe disso. Mas, em primeiro lugar, quero dar uma boa noite para todo mundo, que as pessoas estão começando a chegar. Que legal que vocês se interessam por um assunto tão importante como esse, né? O assunto... Juliana, obrigada. Um assunto importantíssimo que é o healing. E esse nome pegou, né? Esse nome é um nome americano que pegou o que quer dizer healing. Healing, mesmo sendo com ING, quer dizer cura. Cura. E to heal é curar, e healing é curar também. Cura ou curar, né? Esse nome pegou. E como todos vocês já me conhecem, alguns não, meu nome é Zaki Semeredith, eu estou há muitos e muitos anos nessa jornada, e a primeira formação minha foi a de socióloga, e depois, aqui aí em São Paulo, né, na USP, e depois eu fui fazer um curso de 4 anos sobre healing nos Estados Unidos, que é onde eu estou hoje. E esses 4 anos equivalente a uma faculdade, né, que me deu então a possibilidade de fazer curas com as pessoas. Depois disso, também estudei constelação, desde o começo que começou no Brasil, e sábado nós vamos ter outra live sobre quando tudo começou, das constelações no Brasil. Então, o que é healing? Healing que se fala com H-E-A-L-I-N-G, quer dizer cura. To heal é também curar e cura, e healing é também curar e cura, embora o healing seja mais usado no substantivo. O que acontece é que nós sempre pensamos em nós como se fôssemos somente a parte física e a parte mental. Só que nós somos mais que físico, né? E somos mais que o mental. Nós somos sentimentos, nós somos emoções, nós somos pensamentos, né? Então nós temos toda uma parte que não é só o físico e não é só a mente. Então é sentimento, emoção, pensamento, é um mundo que acontece dentro de nós, é um mundo que fala com a gente, que a gente sonha, que a gente pensa. Às vezes a pessoa pode ter até a impressão que existem 2 mundos, o de fora e o dela, e ela não sabe qual é o mais certo, se é o dela ou é o de fora, né? Então, quando a gente
faz um healing, quando eu faço um healing numa pessoa, que é uma sessão, né, para curar essa pessoa, esse healing significa cura, mas não significa que vai curar tudo, é óbvio, né? Mas vai curar aquilo que está na camada maior da pessoa, assim, aqui está aparente, aquilo que ela precisa. Então, healing é cura, curar, to heal é curar, e não é só o trabalho da Barbara Brennan, onde eu estudei por 4 anos nos Estados Unidos, mas qualquer pessoa pode falar healing, né? Se bem que essa palavra veio muito mais dela. Então nós temos, além do nosso corpo físico, nós temos então nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Existe um mundo dentro de nós que vibra e que ele é independente do que acontece fora, no sentido de que ele tem uma consciência própria, tem um mundo próprio, ele funciona, né? Então é esse mundo que eu trabalho. No healing é esse mundo que eu vou trabalhar. Então a gente chama de campo, né? Mas é esse mundo que eu vou entrar na pessoa. Então, ele geralmente, o healing, seu healing é o melhor. Aqui estou com uma Sandra, obrigada Sandra. Ele geralmente atinge aquilo que está escondido na pessoa, né? Mas como assim? O que está escondido em mim? Olha, às vezes você pode ter um sentimento de inferioridade, mas você não demonstra isso. Só que quando a gente faz um healing, eu vai direto naquilo que a pessoa sente e aquilo que a pessoa pensa de si própria e sente. Então, se ela pensa e ela se sente inferior, é isso que eu vou pegar. Agora, o que eu vou fazer com isso? Obviamente, eu não tenho interesse nenhum, né, em falar para a pessoa, olha, você tem um sentimento de inferioridade, mas eu posso, por exemplo, ajudar essa pessoa a perceber que esse sentimento de inferioridade pode estar atrapalhando a vida dela, bloqueando o progresso dela. Só que pode ser que ela nem saiba que ela tem isso. Então, o que o healing faz, ele geralmente pega aquilo que está escondido na pessoa. Por que a pessoa vai esconder isso? A pessoa esconde não porque ela quer, a pessoa esconde porque ela não sabe que ela tem, né? Se ela soubesse, ela trabalharia sozinha. Então, como é que o healing é outra pergunta que se faz, é a mesma coisa que um reiki? Não, não é. Um reiki eu também sou reikiana, mas um reiki é um envio de energia para a pessoa, um envio de energia. Mas o healing, eu consigo trabalhar as emoções, os sentimentos da pessoa, os pensamentos negativos, mas tudo relacionado à história da pessoa, né? Então, mais uma vez, repetindo para as pessoas que estão chegando agora, sempre didática nas ideias e colocações. Obrigada, Dani. Eu procuro ser, nem sempre eu fui assim, não. Mas o que é healing? Healing é cura, curar, cura e curar. To heal, cura e curar, né? Nós somos verdadeiramente muito mais do que o nosso corpo. Nós somos sentimentos, emoções, pensamentos, nós temos uma história dentro de nós. E essa história continua acontecendo. Independente do mundo externo, a história acontece internamente.
Então, é justamente quando eu faço um healing para uma pessoa, eu pego essa parte que a pessoa, que está escondida na pessoa. Por que está escondida? Porque a pessoa não sabe. Então, vamos supor, aconteceu um trauma com alguém desde os 5 anos de idade, né? Então, aquele trauma está ali. Como vou dar um exemplo. Eu tive uma moça que caiu da bicicleta, machucou o joelho, machucou a perna aos 5 anos de idade. Nunca mais ela andou de bicicleta, né? Então, ficou um medo de cair aos 5 anos de idade. É um trauma, né? Então, no healing, por exemplo, ao chegar no joelho dela, eu vou perceber que tem um trauma ali, porque eu vou sentir que tem alguma memória ali, que tem uma vibração diferente ali naquele joelho, e aí eu consigo até sentir se essa vibração foi física, foi emocional, foi mental, e no caso da moça de 5 anos de idade, foi física, né? E aí o medo de cair, aí foi para o emocional. Então a gente trabalha o emocional. Alguém está perguntando se é a mesma coisa que Theta Healing. Não, o Theta Healing nem existia quando o Healing começou da Barbara Brennan. O Healing da Barbara Brennan é desde 1980, né? Depois começaram vários tipos de Healing. Então, nós trabalhamos, eu trabalho a parte interna da pessoa, e aí como que a gente faz isso, né? Como que você consegue trabalhar e entrar na outra pessoa, né? E aí o que a gente consegue? Como é que a gente consegue fazer isso? Para poder entrar no campo energético de uma pessoa, eu, por exemplo, tenho que ter um conhecimento muito grande de como funciona a estrutura energética do ser humano. Eu tenho que saber como funciona, né? Por isso eu estudei 4 anos, né? Então eu estudei 4 anos e para justamente saber como é que funciona essa estrutura energética. E preciso também entrar na vibração que a pessoa está emitindo. Então não é um envio como o Reiki, não tenho nada contra o Reiki, muito pelo contrário, eu sou reikiana, mas não é a mesma coisa, né? O healing, eu preciso me equiparar com a energia, com a vibração, com a frequência que a pessoa está emitindo, para eu poder mexer lá. E eu só posso fazer com a autorização da pessoa, e é um serviço profissional, é claro, né? Então, eu tenho que equiparar minha energia, a minha vibração, com a vibração da pessoa. Então, você pode imaginar, 4 anos de estudo para poder chegar e fazer isso. Então, é preciso treinamento, é preciso conhecimento, é preciso muita experiência. Aí eu posso transformar, mas isso tudo com a autorização da pessoa, né? Então vamos supor, ela caiu da bicicleta, vamos dar um exemplo bem simples, aos 5 anos de idade, né? Então ela tem essa memória, ficou no corpo. Então a memória da gente fica no corpo. A memória de traumas fica no corpo da gente. Por isso, só um parênteses, por isso que muitas vezes você tem um médico, um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa de nome fazendo um abuso, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa foi abusada, né? Quando ela foi abusada, isso está dentro dela, está nessa parte interna dela, e quando vem um incentivo de fora, ela pode reagir automaticamente se ela não se trabalhar. Então é por isso que muitas vezes a gente pode cometer o mesmo erro que a gente teve.
Aqui eu vou interromper, eu vou continuar falando, são quantas sessões? As sessões vão depender da pessoa. Então, se a pessoa sentir que ela precisa de mais uma, se ela precisa avançar, se ela precisa dar um tempo, não tem, porque é atemporal. Então, não tem tempo, é atemporal. Olha só, é um trabalho de enorme responsabilidade. Mas então eu preciso sempre saber o que a pessoa quer. Então, por isso que é bem parecido com o trabalho da constelação familiar. O que a pessoa quer? A pessoa pode dizer para mim, por exemplo, dá um exemplo. Eu preciso abrir a minha sexualidade. A minha sexualidade não está aberta. Então, quando eu estou trabalhando essa parte interna da pessoa, a parte interior da pessoa, e eu posso perceber que existiu um abuso na sexualidade da pessoa e pode estar enterrado ali, sem ela saber, né? Eu preciso de autorização para trabalhar aquilo, né? E eu preciso que ela, por exemplo, se lembre que eu não posso fazer o serviço sozinha por ela. Eu preciso que a pessoa se lembre. Então, enquanto a pessoa não falar para mim, depois da sessão, olha aqui, eu me lembro agora que eu tive realmente um abuso de um avô quando eu tinha 12 anos de idade, etc, etc. Se a pessoa não chegar para mim e falar que ela percebeu isso, eu não posso dizer para ela. Então, assim, é um trabalho extremamente de alta responsabilidade, né? Imenso profissionalismo. Não basta ter a intenção, porque se você tiver somente a intenção, você vai para o nível mental, você não pode ter a intenção. Então, o que acontece? Primeira coisa que é importante a gente saber é que nós temos um corpo energético, além do nosso corpo físico. Nós temos um corpo energético, nós temos um corpo mental, emocional, espiritual. Nós temos muito mais que isso. Na verdade, são todos juntos, né? Tudo é uma coisa só. Mas, a título de poder trabalhar a pessoa, a gente divide. Então, eu posso dizer para a pessoa, olha, realmente essa experiência sua é uma experiência que está no nível emocional. Como é que eu sei disso? Porque eu preciso entrar em todos os níveis de frequência vibratória para poder atingir todos os níveis da pessoa, né? Aqui uma pergunta: qual a demanda de escolha entre healing e constelação, diferença para cada demanda? Ótima pergunta, excelente. O healing, em primeiro lugar, o healing é maravilhoso receber. A primeira coisa, você fica numa passividade, né? Você fica deitada numa passividade. Eu faço à distância, porque não existe, de fato, distância para quando a gente faz um trabalho de física quântica. Então, eu faço à distância. A pessoa fica recebendo e o que ela sente são sensações maravilhosas. Ela pode ter uma memória não muito boa de alguma coisa, mas logo isso é transformado com a minha ajuda e com a ajuda do campo dela. Qual é a demanda? O healing é bem individual. É bem você. É para você. Somente para você. Para suas questões. Com você mesmo. Já a constelação é um trabalho você e o sistema. E por sinal, gente, sábado agora eu vou dar mais uma live sobre como tudo começou nas constelações sistêmicas, dado por uma das pioneiras, que sou eu. Então eu vou falar como tudo começou no Brasil e como a constelação começou, como ela nasceu, certo? Então, voltando, o healing é cura daquilo que nós somos verdadeiramente, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente
é internamente, não daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente é eternamente. Por isso é que toda vez que você se trabalha, toda vez que você tem uma questão que surge, você vai e trabalha essa questão, é maravilhoso, porque aí o campo individual que é seu, ele começa a se reformular. Então você tem uma nova visão de tudo, né? Vamos dizer, o healing ele parte do princípio que você tem um campo. A gente chama de aura? Sim e não, porque aura é o que está fora do corpo. O que está dentro do corpo também é o seu campo, né? Então você também, se eu, por exemplo, colocar a mão no meu ombro aqui, né, de forma profissional para trabalhar, eu posso atingir uma memória, né, que está aqui e trabalhar isso. Então, esse é o healing. Nós temos a memória nas células, nas nossas células, e temos a memória, então, no nosso corpo, mas essa memória pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser mental. Tomara que eu não sei se eu estou me repetindo, porque eu acho que, às vezes, o assunto não é tão fácil de entender, né? Então, como que eu faço para enviar esse healing? Primeiro, eu tenho que ter um contato com a pessoa, um contato vibratório, eu preciso entrar na vibração da pessoa, e para isso são muitos anos de estudo, muitos anos de meditação em escola. Na escola da Barbara Brain, eu estudei 4 anos lá, 4 anos, né? Para poder entrar na vibração, na frequência da pessoa, e aí só aí poder modificar. Então a gente não pode, por exemplo, enviar, por isso que é muito difícil, vocês não devem fazer isso. As pessoas às vezes têm boas intenções e elas enviam uma mentalização para outra pessoa. Não pode. Agora, se você, por exemplo, se colocar de uma forma amorosa, que a gente vai fazer até uma meditação hoje, antes de terminar, se você se colocar de uma forma amorosa e você sentir essa amorosidade para outra pessoa, aí sim é diferente, a pessoa vai receber essa amorosidade. Mas enviar seria algo mental, mentalizar, enviar não é legal, tá? Só explicando. Se vocês tiverem pergunta, podem ir fazendo, né? Então, pensamento, sentimento, está tudo guardado dentro da pessoa, a não ser que ela seja muito aberta e ela expresse imediatamente isso, né? Para isso, para poder trabalhar nela, eu preciso entrar na mesma vibração que ela. E agora a energia, na verdade, ela é inteligente. Ela é inteligente. Isso quer dizer que ela sabe o que o corpo precisa. Então, se eu estou no campo de uma pessoa para fazer um healing, e eu falo assim, eu vou trabalhar o coração dessa pessoa, né? Porque eu acho que ela precisa que o coração trabalhe. Mas algo puxa minhas mãos para que eu trabalhe, digamos, o intestino da pessoa. Porque aí a energia individual do campo da pessoa, ela é inteligente. Ela então busca trabalhar aquilo que é mais necessário na pessoa. O que está... Por isso tem muita comparação, né, com a constelação. O que é mais importante que aquela pessoa precisa. Às vezes a pessoa me pede uma coisa, mas o campo de energia dela direciona para outra. Então isso que é muito interessante. Então não basta apenas ter a intenção, porque existe, quando o healing ele liga à espiritualidade da pessoa. Então por isso que muitas vezes a pessoa se sente mais espiritualizada. Muitas vezes a pessoa ela entra
numa outra esfera, numa outra dimensão, porque o que nós temos aqui como campo de energia, corpo energético, é ligado à espiritualidade. Não quer dizer que o corpo energético é a espiritualidade. Não. Quer dizer que ele é ligado a uma ligação. Ah, então assim, eu não consigo entrar na espiritualidade se eu estou somente mentalizando? Muito difícil. É muito difícil. É mais difícil se você estiver mentalizando. Mas quando você baixa a sua frequência cerebral, do coração, você entra num estado sonolento, né? Que você diminui as batidas do coração. Você então está entrando num estado alterado de consciência. E o healing faz isso para você. O healing faz isso para você. Ele deixa você entrar nesse estado, por isso que ele é tão bom, por isso que para receber ele é tão bom. Você começa a perceber dimensões diferentes, estados de consciência diferentes. A história é contada para você de forma diferente. Pois aqui é a Valéria. Tudo bem, Valéria? Tudo bem? Que bom. Então, é contada de forma diferente. É por isso que é uma coisa assim muito amorosa, muito legal, mas você de repente também, olha que interessante, você pode estar trabalhando algo físico seu, você pode estar trabalhando algo emocional, algo espiritual, ao mesmo tempo, porque na verdade não tem diferença, né? Nós somos uma coisa só. Eu não, a Barbara Brennan, que separou o físico, o mental, o emocional, o espiritual. Mas no fundo nós somos uma coisa só. Então a pessoa teve a queda lá da bicicleta aos 5 anos de idade, de repente ela lembra que ela estava chateada, que ela saiu de casa porque ela ouviu a mãe e o pai brigarem, então ela saiu de casa chateada. Olha, então isso daí é o emocional. Então, o healing pegou o físico, porque eu vou trabalhar o físico, mas no joelho também tem uma parte emocional, que é a dor emocional que ela estava tendo, né? E de repente, ela lembra que ela não está sozinha, que existe um ser superior que pode cuidar dela, é a parte espiritual. Ela começa a ter uma compreensão. Então, é um trabalho magnífico. Aqui fala, não é interessante no mesmo dia fazer healing e acupuntura? Não, eu acho que não. Deve-se fazer somente uma coisa, que é ou uma coisa ou outra coisa, para não misturar, né? Por isso é que a energia, quando ela é bem trabalhada, ela vem... mostra a essência. Então nós assim nascemos com uma essência pura, igual a um bebê. Nós nascemos assim. Daí nós crescemos, nós ficamos expostos aos nossos pais, avós, bisavós, etc. E nós vamos adquirindo uma série de problemas, né? Se a gente não trabalhar isso, como a gente se sente, quem a gente é, nossos medos, nossas ansiedades, eles vão ficando dentro da gente e certamente eles vão virar uma memória. Então, eu, por exemplo, se a pessoa tiver um trauma que ela não quer olhar, que ela não quer ver, eu posso encontrar esse trauma nela como se fosse uma pedra difícil de dissolver. Né? Então aí vai precisar de mais de um healing, 2, 3, para que isso possa se dissolver. Então, eu trabalho em colaboração com o cliente. Eu não sou uma pessoa que vou lá, retiro, acabou e não falo para a pessoa, não. Eu preciso que a pessoa fique consciente do que está acontecendo com ela, para que ela não volte aos mesmos hábitos. Agora, como que a gente entra nessa vibração? A gente entra nessa vibração
É um estudo, todas as pessoas podem fazer isso. Eu já dei curso em São Paulo e outros lugares sobre isso, mas como eu estou aqui na Flórida, não consigo dar curso agora sobre isso. Mas estou dando um curso de constelação que vocês podem entrar ainda, hein, gente? Desculpa, parece próxima quarta-feira, às 8h30 da noite online, ok? Mas o healing, ele pode ser feito à distância, ok? Porque não tem separação de sentimento, pensamento e emoção entre as pessoas. Então, quando eu vou trabalhar com a pessoa, eu estou lá junto com ela, e tem gente que sente até como se eu estivesse tocando no pé, tocando na mão da pessoa, etc. Bom, eu gostaria que vocês escrevessem as suas perguntas, porque eu sei que eu estou dando somente uma pincelada nisso, e eu vou fazer uma série de lives sobre o healing e uma série de lives sobre a constelação, porque eu acho que os dois são trabalhos maravilhosos que as pessoas podem fazer, né? Constelação é você e o outro, a família, relacionamentos, etc. E o healing é mais uma coisa sua, mais uma coisa individual sua, é uma entrada na espiritualidade, é uma entrada na sua compaixão com você mesma, é uma entrada onde você descobre que você pertence a uma grande espiritualidade, né? A alguma coisa maior, não tem como você não perceber isso. E aí o que eu estou mais ou menos querendo fazer é que as pessoas que se interessarem, eu vou dar um desconto para começar a fazer alguns healings na semana que vem, ok? Façam suas perguntas, só repetindo, healing é cura do nosso, não é só o nosso inconsciente não, tá? Porque a pessoa fala assim, o healing é a cura do seu inconsciente, não. Eu entro também na espiritualidade da pessoa, quer dizer, eu não trabalho a espiritualidade da pessoa, mas eu entro de uma forma que a espiritualidade se trabalha, né? Porque a espiritualidade é maior do que eu, né? Mas eu estou lá e posso ajudar na espiritualidade da pessoa, e ela então tem sensações incríveis, ela vai lembrar de coisas maravilhosas. Então não é só o negativo, não é só os traumas, a ansiedade. O healing, ele trabalha a estrutura inteira da pessoa, todas as fases da pessoa, fase física, mental, emocional, tudo. O que mais? Então, trabalhamos isso que fica escondido. Para a pessoa, com o healing, dá para trabalhar o tabagismo. O healing poderia trabalhar o tabagismo se o tabagismo tiver num nível, eu acho que pode, porque o que a gente pode fazer com o tabagismo? Poderia trabalhar, por exemplo, como tudo começou, da onde esse hábito veio, se existe alguma aderência emocional. Por exemplo, eu fumo porque eu vi meu pai fumando, né? E poderia, se fizesse um healing de órgão, aí seria um healing do pulmão, da boca, né, do nariz, mas eu não sei da eficácia, porque eu nunca fiz, nunca ninguém me pediu para fazer esse tipo, embora eu já tenha feito centenas e centenas. Mas eu trabalharia a boca, né, refaria a boca da pessoa, para que aquele desejo, aquele hábito de fumar ficasse com uma boca no passado, o nariz e os pulmões. Como se eu fosse uma cirurgiã plástica mesmo. Quando trabalho os órgãos, nós trabalhamos os órgãos em todos os níveis, físico, mental, espiritual, emocional, e todos os. Espero ter respondido. Carla Rocha, boa tarde, Carla Rocha. Estou aqui nessa live do Facebook e do Instagram. Se vocês tiverem mais perguntas,
Não se esqueçam, esse sábado nós vamos fazer sobre como tudo começou nas constelações. Eu vou contar como tudo começou nas constelações, ok? Então, para fazer, precisa ter um grande conhecimento, uma grande experiência, e é algo diferente de um reiki. Nada contra o reiki, eu sou reikiana. Reiki é um envio de uma energia, né? Mas o healing, ele é um trabalho muito mais profundo, emocional, espiritual, mental, físico. E o interessante, toda vez que eu faço healing para a pessoa, eu também ganho muito. Não, nada a ver com espiritismo. Patrícia pergunta se tem a ver com espiritismo. Não tem nada, absolutamente nada a ver com espiritismo. Nada, nada, nada a ver com nenhuma religião. O healing, ele é algo, é uma essência, é a essência que nós somos. Então, quando eu faço healing, procuro trazer a essência que nós somos para que a pessoa consiga perceber. A pessoa consiga perceber que ela é uma essência, por isso é muito legal. Edna perguntou qual o horário. Quando você fala do horário, você quer dizer o horário da live sobre as constelações no sábado? Vai ser às 14 horas para o Brasil, 13 horas para a Flórida. E aqui está dizendo, nossa, tem tudo a ver a boca com o meu hábito de fumar. Interessante, exatamente. Então a gente aprende, por exemplo, a refazer um órgão. Mas você vê que é um trabalho muito sério, com muita responsabilidade, porque eu preciso de toda a autorização da pessoa para poder fazer isso. E até olha, é tão sábia essa energia individual, porque tem hora que a pessoa não permite, mesmo ela não sabendo, mas o campo de energia dela não permite ir para frente. Então eu não vou, eu obedeço e eu não vou, porque aí eu sei que a pessoa não está preparada, né, para que aconteça mais. Gente, mais alguma pergunta? Porque, por incrível que pareça, eu estou falando há 37 minutos e eu preciso fechar nos 40 minutos. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou procurar dar mais lives. Se vocês puderem me mandar assim, o que vocês querem sobre o healing, sobre campo de energia, sobre as constelações. E sábado nós vamos ter agora, às 14 horas, uma live, como tudo começou nas constelações. E eu já estou dando um curso em constelações, tem algumas pessoas que estão aqui, já estão fazendo, online. A parte prática, cada um vai fazer na sua cidade. Então, procurem saber comigo, ok? Eu não quero pegar muito tempo de uma coisa para falar sobre outra. Hello? Nenhuma pergunta? E tem tudo a ver o healing, como a gente se coloca no mundo também. Tudo a ver, né? Qual é a nossa... Porque muitas vezes a gente mostra uma coisa e faz outra. E justamente o healing é para trazer esse equilíbrio de você, aquilo que você quer mostrar, quem você é, para você poder se colocar no mundo. Então isso eu acho bastante, bastante, bastante importante. Vamos fazer uma meditação para a gente poder terminar? Uma terapêutica pode trabalhar o healing? É uma pessoa que estudou, pode fazer, mas que estudou, que precisa trabalhar e estudou, não é qualquer pessoa não, porque ela teria que trabalhar tudo que ela tudo que ela precisa trabalhar nela para poder fazer em outra pessoa.
Vamos fazer uma meditação, gente? Então, qual que é essa meditação? Assim a gente vai fechando com essa meditação e aí, à medida que vocês vão se sentindo, é uma meditação rapidinha. Como posso fazer um tratamento com você? Por favor, entre em contato com o meu WhatsApp, que está aí no Instagram e também está no Face, no meu Face. É 5511 97997 8808. É só o WhatsApp. O telefone é o telefone dos Estados Unidos, mas também está no Instagram e está no Facebook. Os dois telefones eu acredito que estejam. Se você entrar, mas vou repetir, é 5511 97997 8808. E o meu telefone daqui é 754-248-1683. Esse é o americano. Mas pode mandar um WhatsApp. Ok? Vamos fechar os olhos, vocês. Vamos fazer essa meditação. Vamos inspirar e expirar. A inspiração, por que é importante? Já expliquei uma vez, volto a explicar. Porque a inspiração banha os órgãos de ar. E os nossos órgãos precisam respirar. Né? Os nossos órgãos precisam respirar. Então, quando você inspira e expira, você está banhando os seus órgãos. Por isso que na meditação é importante isso. Acalma você, desacelera você, e você vai deixando o externo não completamente, só deixando de lado, mas percebendo que existe o externo. Então você inspira e você expira. Inspira e expira. E agora, como se você tivesse ficado muito pequenininho, você vai entrar no seu corpo e vai, como se você tivesse uma varinha de condão, você vai tocar em todas as suas células a partir dos pés. Plim, toca as células dos pés e elas iluminam. Plim, toca as células do joelho e elas iluminam. Plim, toca as células do seu intestino, dos seus pulmões, do seu fígado, do seu baço, vai fazendo bem devagar, do seu estômago, de toda a sua parte ginecológica, da sua sexualidade, e você toca com essa varinha de condão. As células ficam muito felizes porque você se lembrou delas. Você se lembrou delas. Então elas iluminam quando você toca com essa varinha de condão. E como esse mundo é um mundo mágico, você consegue também ir para os seus ombros, você consegue ir para o seu coração, você consegue ir para a sua coluna, e em cada partezinha de uma vértebra você toca a sua vértebra com a varinha de condão. Plim, plim, plim. Então ela fica iluminada, a sua coluna se abre, fica feliz que você tocou o campo dela. E toda aquela tensão, aquela preocupação saiu. E você faz isso também no seu rosto. Dentro, lembre-se que você está dentro de você, bem pequeno,
com uma varinha de condão. Você toca seus lábios, você toca seus ouvidos, você toca sua pele, você toca seu nariz, você toca seu cabelo, você toca principalmente em qualquer lugar que esteja doendo, que você esteja com dor. Coloque a sua varinha de condão no lugar que você está com dor. Vai lá, porque lá tem algumas células que estão um pouco atordoadas. Então você vai, coloca a varinha de condão para acalmar. Continua respirando, inspirando, expirando e deixa a sua varinha de condão nos lugares que você acha que é importante para você, para o seu corpo. Pode deixar quantas forem necessárias, porque elas se multiplicam. Estamos nesse mundo mágico. Se você quiser, volta para algum outro ponto que você achou que é importante você fazer isso. A varinha de condão. Fique só aí com você. Só aí, não precisa ir para lugar nenhum, não precisa fazer mais nada. Fique só aí, isso é suficiente. É suficiente para te deixar bem, porque as suas células ficam felizes que você se lembrou delas, que você está com elas. E elas então se acendem, vibram numa frequência boa, uma frequência maravilhosa, lembrando que você é pura essência, lembrando quem você é. Você é pura essência. Ok? Então, com essa meditação, eu me despeço de vocês. Até sábado. Me escrevam. Pode escrever no Instagram, no Face. Digam o que vocês sentiram, gostaram ou não, o que vocês querem. E agora eu penso que são 9h15 aí no Brasil, então já está na hora de começar a pensar em se aquietar. Essa meditação você pode continuar fazendo. Ok, gente? Boa noite a todos. Boa noite ao Instagram também.